E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Aurilo aqui falando. A gente vai gravar uma aula de filosofia. Eu espero que vocês estejam bem. Queria pedir que vocês resumissem essa aula no caderno, para que no retorno das nossas atividades a gente conferir aí esses resumos. Beleza? Vamos começar. Então assim, eu trouxe um filósofo muito importante, que é René Descartes. René Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna. Ele vai valorizar demais o uso da razão. É um filósofo racionalista. Ele vai valorizar muito aí a questão do pensamento, do logos, ok? Vamos começar? Vamos lá. Então, assim, René Descartes é um filósofo francês, também chamado de Renatus Cartesius em latim. Esse nome Cartesius, né, do sobrenome dele, Renato Cartesius, a gente vai ver isso muito na matemática, certo? Ele era um filósofo matemático que nasceu em 1596 e faleceu em 1650 na Suíça. A matemática é muito presente nas obras de Descartes. Ele é o criador da geometria analítica. É ele que vai fazer aqui o plano cartesiano, por isso que Renatus Cartesius, né? René Descartes vem de Cartésios, cartesianos, as coordenadas cartesianas que a gente já viu aí na escola, certo? Ele escreveu várias obras importantes, como por exemplo o Discurso do Método, Meditações Cartesianas, Princípios de Filosofia, As Paixões da Alma, Regras para a Direção do Espírito, Geometria de Descartes. Juntando todas essas obras, certo? Para a gente aprofundar um estudo em Descartes, a gente tem que ler algumas cartas e correspondências que ele enviou para seus amigos, para autoridades, que essas cartas complementam essas obras. Muita coisa de que não está aqui você encontra o que está faltando nas cartas. Por exemplo, para a rainha da Suécia, que foi onde ele morreu, ele foi convidado por ela para passar um tempo lá dando aulas de filosofia, só que ela queria essas aulas muito cedo, e 5 horas da manhã. E ele adquiriu foi uma pneumonia por conta do inverno muito rigoroso e faleceu, né? Eu tinha uma saúde pouco frágil. E antes, com essa rainha, né, na época que ela era princesa, ele escrevia muita coisa e também você percebe muito da filosofia dele nessas correspondências. Então, você para entender Descartes tem que ver esse conjunto, não só os livros, mas as cartas também, ok? É, Outra coisa importante para saber dele é que ele estudou em colégio jesuíta. Significa dizer que René Descartes ele tinha conhecimento dessas questões bíblicas, né? Dessa tradição apostólica do cristianismo. E ele também serviu ao exército nas tropas de Maurício de Nassau. Saber um pouco dessas questões é importantíssimo para a gente entender o pensamento de Descartes. Por quê? Por exemplo, servia ao exército, né? O Maurício de Nassau ele era holandês. Tem até a faculdade Maurício de Nassau, né? As tropas holandesas passaram pelo litoral do Brasil, principalmente ali por Pernambuco. Vieram primeiro aqui para o lado do Ceará, ali onde Fortaleza começou, no forte ali no centro da cidade, perto do Mercado Central, né? Então assim, só que Descartes não estava nessa expedição. Porém, fazer parte de um exército naquele tempo era a melhor coisa que o jovem fazia se ele quisesse conhecer o mundo. Era a maneira que tinha. Porque naquele tempo não tinha empresa de turismo, não tinham carros, não tinha aviões, não tinha trem que fizessem essas viagens, né, essas excursões. Então você tinha que servir ao exército. E aí conhecer outros povos, outras culturas, né? E foi isso que Descartes fez. E aí começa a filosofia dele. Porque ele vai se questionar sobre isso. Como é que pode? Ele tinha tanta certeza que tudo que ele aprendeu no colégio, com os padres, na matemática, na filosofia, com a família dele, para ele tudo isso era certo. Mas de repente, pessoas em outros países, em outros continentes, pensam muitas coisas diferentes dele. Às vezes totalmente diferentes. E aí? Quem é que está com a razão? Ele ou é os outros? Por exemplo, um sultão.
O sultão ele tem na cultura dele o hábito de ter várias mulheres. Ele tem um harém, né, ao redor dele, se quiser. Já para os franceses isso não é certo, né? Essa questão de ter várias mulheres. Os franceses são monogâmicos. Então quem está certo? Descartes ou o sultão? Alguns disseram o sultão, né? Tô brincando. Então assim, por exemplo também, os índios. Você ir para uma comunidade indígena mesmo, assim, pura, raiz, eles não ligam para a questão das roupas. Já para o homem civilizado, né, para o europeu, por exemplo, a questão das vestimentas é importante, porque é um pecado a nudez. Mas é a cultura deles. A religião deles é diferente. E aí? Quem está certo? Os índios? Ou os europeus, por exemplo? Ou os homens civilizados? Então, esse choque de culturas, né, a gente pensa sobre isso. Aqui no Brasil, basta você ir para outro estado, né? O Nordeste, por exemplo, tem várias culturas diferentes. Se você for mais para o Sul, aí é que muda as coisas. Se for para um país vizinho, já muda mais ainda, e assim vai. E Descartes vai se perguntar exatamente sobre isso. Será que não existe uma verdade única? Ele vai se perguntar pela verdade. Será que não existe uma verdade que seja indubitável? O que é algo indubitável? Que não deixe dúvidas. Algo que a gente olha assim e tenha certeza que aquilo é verdadeiro. Tipo, como 2 mais 2 é igual a 4. Ninguém tem dúvida disso. Então ele vai em busca dessas verdades absolutas. Só que o caminho que ele vai percorrer vai ser um caminho totalmente diferente do que os outros filósofos tentaram. Todos eles tentaram achar a verdade das coisas, né? Mas Descartes ele vai partir de um ponto que nenhum deles partiram. O ponto de partida para René Descartes, para chegar nessa verdade, vai ser a própria dúvida. Descartes ele vai duvidar de tudo, literalmente. Ele vai tornar essa dúvida hiperbólica, ok? O que é uma hipérbole? Hipérbole é uma reta crescente. Então ele vai esticar a baladeira dessa dúvida. Ele vai duvidar de tudo, mas de tudo mesmo. Vai duvidar de tudo que ele aprendeu na igreja, na escola, na filosofia, nos costumes da França, de tudo. Vai duvidar até que as coisas que ele está vendo aqui, será que isso é real? Será que isso existe? Será que eu não estou enganado? Será que eu existo? Será que o mundo existe? Será que Deus existe? E aí, nesse momento, a igreja vai se incomodar com as obras dele, porque ele vai questionar até a existência de Deus. Quanto mais do mundo, quanto mais dele. E ele vai se convencer ao longo do tempo, à medida que você vai lendo René Descartes, os livros, você percebe, principalmente em meditações cartesianas, como ele se convence de que nada existe, que tudo é uma ilusão. E ele começa a juntar artifícios para convencê-lo mais ainda disso, de que nada existe. Você vai lendo as obras de Descartes, vai chegando a essa conclusão de que nada existe. Fica meio louco, certo? Ele desconstrói tudo. E depois vai chegar a algumas conclusões, mas ele vai se fortalecer dessa dúvida, tornar ela hiperbólica. Ele vai dizer, por exemplo, assim: e se tu não passar de um sonho? E se não for o sonho que eu estou vendo? Se nada disso aqui for real, né? Esse celular gravando essas luzes aqui, o data show, não sei o quê. Se nada disso for real, e se não existir um gênio maligno, um Deus enganador que está me iludindo para que o que eu esteja vendo aqui pareça real? Será que não existe um Deus enganador que está me manipulando? Será que tudo não é um sonho? Certo? Então Descartes ele vai usar desses artifícios do sonho, do Deus enganador, desse gênio maligno que pode ser que esteja fazendo eu crer que tudo isso existe. Quem nunca acordou e ficou meio atordoado assim 3 segundos, 5 segundos depois de estar sonhando um sonho muito real e depois você para, opa, onde é que eu tô? E o que é isso? Ah, não, era um sonho, né? E você fica meio
Aí cai a ficha. Fica um delayzinho aí, um espaçozinho que às vezes a gente fica meio perdido se era sonho ou era realidade aquilo. Tem um filme chamado Matrix que pega muito essa ideia, né? Será que tudo isso é real? Os seres humanos eles estão no filme dominados pelas máquinas e até que um deles acorda, né, e percebe que as máquinas estão induzindo os seres humanos com um programa de computador e aquilo que eles veem, né, na mente deles, que eles acham que é o mundo real, na verdade era um programa de computador. E a existência, aliás, a humanidade está toda assim induzida pelas máquinas, né? E que quando ele desperta, ele vê que a realidade é outra, que as máquinas estão dominando o mundo e que aquilo que os seres humanos estão lá dormindo, induzidos, achando que era a realidade, é um programa, como se fosse um sonho, né? Então assim, Descartes vai duvidando de tudo e vai se convencendo de que nada existe, que ele não existe, que Deus, que o mundo, que nada, nada, nada existe, que nada é real, é uma ilusão. O que vocês estão vendo agora não é real. É uma gravação de um celular, não sou eu, né? Mas a gente tem a impressão que é real, mas não é. Embora seja minha voz, minha imagem e tal, mas é uma imagem. Eu tô aqui na minha casa, né? Mas não tô aí. Mas às vezes a gente tem essa sensação que é real. Vai no cinema, assiste um filme, rapaz, você se emociona, você tem medo, você chora, você fica aflito, se aflige, você fica tenso, fica aquela suspense, fica parece real. Assistir novela, assistir, de repente você volta para o mundo real, né? Mas enfim, vamos lá. Descartes ele vai chegar então a algumas evidências de existência. Ele vai chegar a 4 coisas que ele vai dizer, opa, isso aqui não tem como duvidar, né? E a gente vai falar das 4. Então, uma por uma, tá? A primeira evidência que Descartes vai chegar e vai chegar à conclusão de que não tem como não duvidar disso, não dá para duvidar disso. Posso duvidar de tudo, menos de uma coisa. Aí ele vai chegar em 4 conclusões. A primeira delas é a questão do pensamento. Ora, se eu estou duvidando que nada existe, o mundo, as coisas, o mundo, essa parede não existe, essa blusa, esse corpo aqui não existe, beleza, tá? Mas tem uma coisa que eu não posso duvidar: o pensamento. Se eu estou duvidando, eu estou pensando. Então não tem como duvidar do pensamento. O pensamento existe. O cogito existe. Cogito significa pensamento. Então a primeira evidência que Descartes chega é essa: existe o pensamento. Ok? Segunda coisa que ele vai pensar assim: ué, segunda evidência. Se eu estou duvidando, significa que eu estou pensando. Então quem pensa? Eu. Né? Então eu existo. Na segunda evidência, Descartes vai chegar a essa conclusão. Agora, eu só existo porque eu estou pensando, porque eu estou duvidando. Eu existo porque existe o pensamento. Então, por isso ele vai falar essa frase famosíssima em latim: cogito ergo sum, traduzindo, penso, logo existo. Né? Então, eu existo porque eu penso. Eu só existo porque antes de mim existe o pensamento. Se não existisse o pensamento, nem eu, nem vocês, nenhum de nós existiríamos. Porque nós não estaríamos pensando sobre a existência. Então eu só existo porque o pensamento, na primeira evidência, existe. Depois ele resolveu essa questão, né? Eu existo. Ele duvidou se eu existo, será que o mundo existe, Deus existe? Primeiro aqui ele já resolveu, eu existo. Mas eu existo porque o cogito existe, o pensamento existe. Terceira evidência, ele vai chegar a essa conclusão que Deus existe. Como é que ele vai chegar nela? Como é que nós, eu, que existo, tenho a ideia, o pensamento de Deus? Como é que isso está na minha cabeça? Como é que eu tenho a ideia, a sensação da existência de Deus, do ser superior? Não estou falando assim, porque está na Bíblia. Não estou me referindo a isso, não. Essas provas da existência de Deus, não. Mas como é que dentro de mim tem essa sensação, essa ideia de algo transcendental, metafísico? Como é que veio parar em mim isso daí? Será que fui eu que criei essa ideia na minha cabeça, que existe um ser superior, que criou tudo, o universo, a natureza?
Como é que essa ideia vai parar? Se eu sou um ser imperfeito, se eu sou um ser finito, se eu sou um ser limitado, eu não posso. Como é que eu que sou totalmente imperfeito, consigo pensar algo tão grandioso? Porque para mim, Deus, ele é um ser perfeito. Para mim, Deus é um ser infinito. Para mim, Deus era um ser ilimitado. Mas como é que essa ideia de Deus perfeito, infinito, ilimitado veio parar em mim? Se eu sou imperfeito, finito, limitado. Eu não posso ter criado essa ideia, porque eu sou isso. Então, para Descartes, Deus existe porque ele próprio colocou em mim essa ideia, porque eu jamais seria capaz de ter isso, porque eu sou algo imperfeito, finito, limitado. Eu sou nada. Como é que do nada eu vou gerar alguma coisa? Então, por esse motivo, Deus existe para Descartes. Essa é a quarta evidência. Ele chegou à primeira evidência que o pensamento existe, a segunda evidência que ele próprio, eu, existo, terceira evidência, Deus existe. E o mundo existe? E as coisas existem? Vamos ver agora na quarta evidência. Como é que eu vou provar a existência do mundo, se existe? É um S aqui, eu errei. Vamos lá, percebi agora. Mas eu não vou gravar de novo não, vai ficar essa videoaula aqui, só por causa desse S ali. Ah, rapaz. E o mundo existe? Como é que é? Vamos lá, quarta evidência, para terminar. A gente sabe que Deus, como Descartes falou, é um ser perfeito. Se Descartes está afirmando que Deus é perfeito, significa dizer que Deus é bom. Se Deus é um ser perfeito e ele é bom, Deus, para Descartes, não é mal. Se Deus não é mal, ele não está me enganando, fazendo eu acreditar que tudo isso é real, sendo que é uma ilusão. Ele não vai me enganar, não vai me manipular, não vai me persuadir, porque Deus é bom, ele é perfeito, não existe o mal, porque Deus é perfeito. Ele não é mal. Se ele não é mal, essa história desse gênio maligno, desse Deus enganador, não existe. Porque Deus é bom. Se Deus é bom, é perfeito, não existe o gênio maligno, Deus enganador, significa dizer que o mundo existe. Existe com S, viu, gente? Um abração, resumam essa aula. Foi assim que Descartes prova a existência de Deus, né? Prova a existência do mundo, prova a existência dele mesmo, a partir do cogito, a partir do pensamento. Um abração a todos, até a próxima. Valeu!